Bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum Pamela Howard para a cobertura de crises globais. Hoje falaremos sobre sistemas alimentares sobre o olhar do jornalismo. A ideia desse webinar é entender o que são sistemas alimentares e como o jornalismo pode fazer matérias sobre o assunto. Esse tema é relevante, tem ganhado relevância aí nos últimos anos, principalmente por causa da crise climática. Isso acaba afetando a cadeia e, a partir de então, começaram a surgir diversas oportunidades para jornalistas que queiram escrever matérias, que queiram escrever reportagens que envolvam cadeias e sistemas alimentares. É um assunto complexo, né? Então, um panorama talvez seja muito amplo, mas sempre dá para a gente focar em etapas. Mas, ainda assim, não é algo que a gente está muito, nós, jornalistas, estamos muito acostumados a tratar. Por isso, o fórum chamou hoje Murilo Bonfim para conversar um pouquinho com a gente sobre o tema. Tem dois Murilos Bonfins na tela, mas que tem uma questão técnica. O que está sem a imagem dele é por onde ele vai retransmitir a tela dele, e por onde a gente vê ele é a imagem do celular. Então, Murilo, tudo bem? Obrigado pela participação. Tudo bem, Daniel? Bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre esse tema, que é o tema com o qual eu trabalho bastante hoje, né? E acho também muito importante para os jornalistas, porque, como você falou, é um tema muito quente, né? Está rendendo muita pauta. Como você falou, eu estou aqui, né, com o meu problema técnico aqui do Zoom, mas acho que vai dar tudo certo. O Zoom e eu temos uma relação meio complexa, mas vamos lá. Obrigado pelo convite novamente. Sem problema. Murilo, antes de a gente explorar o assunto, você é jornalista, né? Queria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória, porque você também está fazendo nutrição. Por favor. A minha carreira é um pouco esquizofrênica, assim, eu diria, né? Eu sou formado em jornalismo desde 2012 pela Federal de Santa Catarina. Aí comecei minha carreira no Estadão, fiz o curso de Focas do Estadão, né? Trabalhei lá por quase 3 anos cobrindo teatro e dança no Caderno 2, que é o caderno de cultura do jornal. Depois saí de lá, passei pela Folha de São Paulo muito rapidamente, quando eu fui fazer o treinamento de ciência e saúde, e trabalhei também um tempo na revista Exame cobrindo gestão de empresas. Então, são muitos assuntos diferentes aí numa mesma carreira, né? Mas desde 2017, eu estou fazendo nutrição na USP, né? Aqui em São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública, e foi também quando eu fiz o treinamento de ciência e saúde da Folha. Então, nessa época, eu comecei a dirigir a minha carreira mais para o lado da ciência, que é onde eu trabalho hoje, né? Assim, com jornalismo científico, com a divulgação científica. Eu tenho dois chapéus hoje, digamos assim. O meu primeiro chapéu é o do NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde. É o núcleo da USP, que é bastante importante. Assim, eu sou suspeito para falar, né, porque eu coordeno a comunicação deles, mas, de fato, é um grupo que tem bastante visibilidade internacional. Assim, eles foram os responsáveis pela criação da classificação nova de alimentos, que é uma classificação usada na ciência no mundo inteiro hoje, né, que divide os alimentos aí segundo grau de processamento. Então, a gente deixou de olhar para o alimento como nutriente, né, então falar em carboidrato, proteína, gordura, por exemplo, e começamos a falar em processamento, né, aí surge o termo ultraprocessado que a gente fala tanto hoje em dia, né. O NUPENS também foi responsável pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento muito importante também para o Brasil. Foi lançado em 2014 pelo Ministério da Saúde, né? Ele é bem vanguardista assim, em termos de guias alimentares, e vários países já lançaram guias baseados no nosso, que foi feito pelo NUPENS. Então, são esses dois pontos importantes assim, que trazem o NUPENS como uma fonte muito forte, né, de informação nesse sentido. Meu outro chapéu é da agência Bore. Talvez os jornalistas que estão acompanhando a gente aqui conheçam a agência já, né? Uma agência tem 2 anos, fez 2 anos esse mês, então está ainda no início, mas o que a gente faz basicamente é conectar jornalistas e cientistas, né? O carro-chefe da Bore é antecipar artigos científicos inéditos. Então, o jornalista cadastrado na Bore consegue ter aí informações antes mesmo da publicação desses artigos nos periódicos científicos, né? Enfim, tem acesso direto aos cientistas por celular, por e-mail. Tem um banco de fontes também. Eu vou falar mais sobre a Bore durante a nossa conversa aqui.
Mas, basicamente, hoje são esses meus dois chapéus. E aí, na Bore, o que eu faço é coordenar especificamente a área de sistemas alimentares. Então, a gente tem um apoio específico para isso, né? Então, a gente trata esse tema com um pouco mais de cuidado e mais intensamente, assim. Então, basicamente, a minha carreira é saindo do teatro, da dança, indo para sistemas alimentares. Bacana, bacana. Bom, Murilo, queria começar te perguntando com uma pergunta bem básica, né? O que são sistemas alimentares? Antes de mais nada, tá certo falar no plural ou é um único sistema alimentar? Tá certíssimo. Sistemas são muitos os sistemas que a gente tem, né? Claro que a gente também pode entender como um sistema só global, mas a gente sempre fala no plural porque realmente são vários sistemas que integram um grande sistema, né? Esse conceito está sendo muito falado agora, mas ele não é um conceito muito novo. A gente pode, assim, voltando lá na história, realmente, assim, quando a gente deixou de ser caçador e coletor, né? A gente vivia caçando animais e coletando aí frutas, nozes, né? E, enfim, quando a gente deixa de fazer isso e parte para a agricultura em loco, né, num local específico, e começa a acumular alimentos, a gente já começa a construir ali um sistema alimentar. Claro que não se tinha naquela época uma discussão sobre isso, imagino eu, né, como a gente tem hoje, mas você começa a ter aí uma forma de armazenar alimentos, de produzir, de estocar, e começa a fomentar aí um sistema de trocas de alimentos, né? A gente pode lembrar, por exemplo, do sal, que originou o salário, né? Enfim, tem essa parte de escambo mesmo, e isso vai evoluindo até a gente chegar hoje em dia, que realmente é um sistema alimentar muito complexo, né? Se você pensar, na verdade, na história de sistemas alimentares, tem muitas coisas que, assim, impactaram o mundo inteiro, né? A ida para a Índia, para você conseguir especiarias, por exemplo, né? Tudo isso acabou desenvolvendo o mundo, e tudo isso se relaciona com os sistemas alimentares, né? A gente tem uma intensificação dessa discussão mais recentemente. Você falou aí muito bem na abertura sobre os impactos ambientais, né? A mudança climática, tal, isso tem muita relação com sistemas alimentares, mas a gente tem outros impactos também, principalmente na saúde, falando aí de saúde pública. Então, as doenças crônicas, né, como obesidade, hipertensão, diabetes, são todas relacionadas também ao que a gente tem comido, né, enquanto sociedade e tal, e o que a gente come vem do sistema alimentar, né, de como a gente se organiza para conseguir trazer o alimento do campo até a mesa, né? Então, esse conjunto aí de impactos que a gente começa a detectar na ciência, né, ele começa a mostrar que os sistemas alimentares hegemônicos hoje, eles têm alguns problemas bastante sérios, né, e que acabam degradando aí meio ambiente e saúde. Então, a partir dessa ideia, a gente começa a trazer à tona o debate, né? Então, a gente começa a olhar para esse conceito de uma forma diferente, né? Não é só, sistema alimentar não é só você pensar a produção, o processamento de alimentos, a distribuição, né, a disponibilidade, né, onde eu consigo alimento fresco, onde eu não consigo, mas também a gente pensa nos impactos, em como é que essa organização que a gente foi criando ao longo do tempo está beneficiando alguns e causando vários danos em diversas áreas, né? Então, basicamente é isso, é um conceito antigo, mas que agora a gente começa a dar um pouco mais de atenção para ele e trabalhar um pouco mais, e aí, nesse sentido, a gente tem N pautas, né, para conseguir apurar e divulgar. Então, pelo que eu entendi, é uma multiplicidade de sistemas que assim não dá nem para catalogar, né? Porque se a gente está falando de todo tipo de comida no mundo inteiro, não tem como pegar uma lista de todos os sistemas alimentares. Você não trabalha dessa forma, né, analisando sistemas por sistemas, né, mas você entende os pontos cruciais do sistema. Então, se a gente puder dividir, por exemplo, em etapas, né, a gente tem ali a parte de produção de alimentos, né, então a gente vai mais para a agricultura, por exemplo, entendendo, bom, como é que os alimentos são plantados, né, a gente tem aí uma grande discussão agora do pacote do veneno, por exemplo, né, que foi aprovado na Câmara, vai para o Senado, que quer trazer aí, facilitar a aprovação de agrotóxicos, né. Então, isso entra também nessa parte de produção, né? Como é que a gente está produzindo? A gente está produzindo alimento ou só commodity? Né? A gente está pegando os campos e abrindo pasto, abrindo né, um campo para você plantar soja, e cadê a biodiversidade nisso, né? Então, tudo isso tem esse lado da produção, né, de alimentos. Depois a gente pode pensar no processamento também, que é quando o alimento sai ali do campo e vai para algum lugar para ser processado. Então, ele vai para a indústria de alimentos, que é uma indústria que faz ultraprocessados, por exemplo, o que mais eu tenho ali? Né? Como é que funciona essa indústria? É uma indústria super concentrada em pouquíssimas empresas
no mundo inteiro, então a gente está consumindo cada vez mais as mesmas coisas, né, e perdendo um pouco da diversidade, então tem essa parte aí do processamento. O que se coloca nesse processamento? Qual é a finalidade do processamento? Né? Será que eu quero só conservar um alimento? Ou será que eu quero, na verdade, trazer aí aromas, né, sabores enfim, colocar alguns aditivos que vão aí talvez enganar o consumidor, né, para que ele pense que aquele biscoito recheado é de fato de morango, quando não tem nenhum morango ali, por exemplo, né? Então você tem essas etapas de distribuição. A gente pode falar também dos desertos alimentares, né? Que é um conceito bem novo, que mostra que em alguns lugares dos grandes centros urbanos, também no interior do Brasil, você não tem acesso ao alimento fresco. Você tem só aqueles pequenos mercados que vão vender produtos enlatados e ultraprocessados. Então, aí você cria um deserto alimentar, né? Um local onde, por mais que a pessoa tenha aí orientação nutricional, por exemplo, de consumir mais frutas, mais verduras, mais legumes, ela não vai ter acesso a isso, né? Então, isso também é um problema de distribuição de alimento, né? Então, a gente analisa os sistemas alimentares mais dessa forma, assim, dessas etapas que a gente tem e como é que a gente está trabalhando nessas etapas e quais são os impactos, né, de cada escolha que a gente tem em cada uma dessas etapas. E me corrija se eu estiver errado, falta ainda mais uma etapa de consumo? Tem a etapa de consumo. Eu falei aqui algumas etapas só, né? Eu posso mostrar Uhum. depois. Preparei aqui um manual para mostrar para Ah, vocês bacana. exatamente. Mas também a gente tem o consumo alimentar. E aí é um lugar bem interessante da gente discutir, porque é isso. Por mais que você tenha um sistema alimentar que, bom, está no centro de São Paulo, por exemplo, que é um lugar que não vai faltar alimento, né? Por mais que você tenha aí a disponibilidade de alimentos, quando você chega no ambiente alimentar, por exemplo, é o nome que a gente dá na ciência, para o lugar onde você compra alimentos, basicamente, né, exposto a alimentos, o que esse ambiente pode fazer pelas suas escolhas alimentares, né? Então, a gente tem aí algumas barreiras e alguns facilitadores das escolhas alimentares mais saudáveis. Então, se você vai numa feira, por exemplo, né, ou num mercado público, que você tem ali uma grande riqueza, né, uma diversidade de alimentos frescos, você tem promoções desses alimentos, eles estão bem posicionados, você enxerga eles muito bem, você consegue analisar as frutas, isso é mais convidativo para você do que se você for, por exemplo, para um supermercado que vai posicionar os alimentos de outra forma, né? Vai fazer com que você seja impactado por publicidade, por marketing, né? Vai modular os preços, então vai fazer promoção de produtos que podem não ser tão benéficos para a saúde, né? Então a gente tem essa etapa também do consumo alimentar, né? Do ambiente alimentar, que se estende até a casa, né? Como é que a gente tem cozinhado, né? Como é que a gente está se comportando enquanto sociedade? A gente fala muito sobre voltar para a cozinha, o que é muito importante, mas a gente sabe que, historicamente, a cozinha é um trabalho que cai nas costas das mulheres, né? Então, como é que a gente consegue, agora, disciplinar a cozinha como uma tarefa para a família inteira, né? E reequilibrar aí as tarefas, tem essa questão de gênero, é, enfim, então essas etapas são realmente bastante amplas, assim, a gente consegue pensar em diversos caminhos a partir delas. Né? Aham. Antes da gente explorar mais, essas etapas, você disse que preparou uma coisinha para a gente ver, mesmo se em certas matérias, então, pelo que eu entendi, mesmo que em nada diga ali, esteja lá o termo sistemas alimentares, talvez esteja falando de sistemas alimentares, como você deu o exemplo agora do projeto dos agrotóxicos, né? É. Eu acho que a gente, na imprensa, a gente já cobre sistemas alimentares sem saber, Tá. né? Porque esse um termo realmente muito novo, assim, você não tem um repórter de sistemas alimentares, né? E aí essa é uma luta muito grande, assim, de quem trabalha com isso, né? Uma luta minha nos meus dois chapéus aí que eu comentei, para a gente incutir no jornalista, né, na imprensa em geral, a ideia de você olhar para os sistemas alimentares ou para a alimentação de forma sistêmica. É um pouco redundante, mas é basicamente isso. Lembrar que as coisas não são isoladas, né? E aí acho que a gente tem uma grande questão no jornalismo que são as editorias, né? Que a gente sabe que, bom, desde sempre organizam, né, a maioria dos nossos veículos, mas elas organizam e, ao mesmo tempo, elas também fecham, né, os conteúdos em caixinhas. Então, você pode ter, por exemplo, num jornalão, uma cobertura sobre desmatamento ali na seção de meio ambiente e depois na seção de saúde você tem uma cobertura sobre prevalência de obesidade, que aumentou nos últimos anos e tal. E essas discussões, elas são postas ali como discussões separadas, né? A gente não faz a conexão ali entre, bom, a gente tem desmatamento por quê, né? O que a gente está produzindo a partir desse desmatamento?
né? As pessoas estão obesas por quê? Cada vez mais obesas, né? O que elas têm consumido e tal. Aí, se você vai um pouco adiante, você percebe que tem uma ligação muito clara ali, né? Quando a gente tem um ultraprocessado, por exemplo, a gente tem basicamente uma massa de commodities que não tem gosto, não tem sabor, não tem cor, não tem cheiro, não tem nada. E aí você precisa colocar nessa massa de commodities os ativos cosméticos, né? Então, você vai lá um corante, um emulsificante para dar uma textura, enfim. É, e aí, isso está muito relacionado com desmatamento, porque você realmente abre áreas para você plantar, né? Soja, por exemplo, que vai ser usada para produzir esses ultraprocessados, que vão alimentar algumas pessoas, alimentar entre aspas, né? E que vão posteriormente causar doenças crônicas. Né? Então, são discussões que estão conectadas, né? Mas o jornalismo, por enquanto, ainda não consegue fazer essas conexões de uma forma muito clara, e eu acredito que a questão da editoria é um pouco assim, né? A gente tem um editor e repórteres especializados naquele assunto específico e que podem entender que aquilo sai um pouco do contexto, né? Pô, mas eu estou aqui editando essa parte de mudança climática e uma pauta de obesidade não tem nada a ver com isso. A gente está falando sobre a Amazônia, sobre a destruição ali no Centro-Oeste e tal, mas isso não tem reflexo com a obesidade, né? Isso pode soar estranho. Então, o que a gente tem feito é esse trabalho de tentar incutir esse pensamento de olhar de uma forma mais sistêmica, né? E aí eu acho que, nesse sentido, é importante a gente fazer as perguntas, assim, como é um sistema, tudo é conectado, né? Então, se você pega um registro que é a obesidade, né, para seguir nesse exemplo, é interessante você se perguntar o que é que vem antes, né, o que é que está deixando as pessoas obesas, o que é que vem depois da obesidade, né, para você começar, então, a abrir um pouco a visão. Então, antes a gente pode se perguntar, e se você fala com qualquer epidemiologista, ele vai falar que esses índices dessas doenças, né, não só a obesidade, mas também hipertensão, diabetes, até câncer, depressão, inclusive, tem ligação com ultraprocessados, né? Então, o que vem antes? Vem antes esse consumo cada vez maior aí em vários países, no Brasil também, de ultraprocessados. E o que vem depois seriam políticas públicas, né? Que também fazem parte dos sistemas alimentares, né? Claro, a gente tem aí essa ideia de produção até a mesa, né? Do campo à mesa, mas a gente também tem os impactos e os desdobramentos, né? Como é que a gente consegue se organizar enquanto sociedade, né? Enquanto país, por exemplo, para a gente conseguir reduzir esse tipo de impacto. E aí entram as políticas públicas, né? Então, aí você consegue, por exemplo, talvez taxar bebidas açucaradas, refrigerantes, né? Trazer mais impostos para a gente tentar frear um pouco esse consumo, apostar aí em soluções de educação nutricional, né? Aí você tem uma série de políticas que você pode trabalhar para poder frear um pouco isso, né? Então, acho que tem esse desafio ainda na cobertura, né? De você olhar para um ponto e desse ponto tentar abrir um pouco, ampliar um pouco a sua visão para entender que caminhos essa pauta pode levar, né? E não ficar simplesmente na sua editoria, no seu quadrado. Mas é claro que isso é uma mudança muito grande cultural, né? Nas redações, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. A gente tem visto já alguns exemplos de veículos mais independentes, não veículos um pouco menores, que já conseguem fazer isso. Né? Eu cito aqui o pessoal do Joio e o Trigo, que hoje é o único veículo que a gente consegue enxergar claramente que cobre sistemas alimentares. Né? Então, eles têm até uma divisão ali de editorias, mas basicamente as matérias deles são matérias muito abrangentes, assim, eles vão para vários lugares. Né? Até trouxe aqui o exemplo, depois eu posso expor a tela aqui, mas eles acabaram de publicar uma série de reportagens chamada Muito Além da Porteira, em que eles conectam o agronegócio com a Faria Lima. Então, eles vão para o mundo dos investimentos e mostram como é que, às vezes, as pessoas físicas estão investindo e não sabem muito bem no que estão investindo, estão seguindo algum influenciador ou, não sei, alguma corretora que tem robô e investe onde for, podem investir também no agronegócio, sem saber, né? Então, olha que interessante, né? É uma conexão que a gente pensa, nossa, mas alimentação, Faria Lima, investimento, tá tudo conectado, né? Então, eu acho que para quem tem interesse em cobrir essa área assim com mais profundidade, acompanhar o Joio e o Trigo é uma boa, assim, para ver como é que eles conseguem fazer essas conexões, né? Uhum. Pelo que você falou agora, me parece que o pulo do gato é justamente fazer esse caminho, pegar uma pauta que faça esse caminho sem ser um caminho tão tortuoso, né? Sem parecer ir de A a Z e fazer tudo em zigue-zague. Tem um caminho mais claro. Talvez seja esse o desafio principal nas pautas que cobrem sistemas alimentares, ou teria algum outro desafio que você aponta?
Não, acho que o desafio principal é esse mesmo do olhar, sabe? De entender que por exemplo, não quero bater muito na obesidade aqui, quero trocar de pauta, mas desmatamento, vamos dizer. Não é simplesmente, assim, tem a mudança climática e tal, e isso é uma questão importante, assim, mas a gente teria que ir para outros lados também, né, para entender. Então, bom, se tem essa produção desenfreada aí, né, de monoculturas e tal, quem é que está comprando isso? O que a gente está fazendo com isso, né? Se você tem aí um conjunto de multinacionais que produzem ultraprocessados e estão aí se beneficiando dessas commodities, né? Então, eles têm também um papel e uma responsabilidade, né? Em torno disso, assim. Então, não é uma coisa separada, né? Desmatamento e uma empresa que produz ultraprocessado em escala global, assim, né? Então, acho que o desafio realmente é a gente pensar como é que dentro da editoria você consegue ampliar esse olhar e fazer mais conexões, trazer as instituições responsáveis por aquilo, né? Trazer soluções também, tocar em políticas públicas, né? Eu acho que esse é o principal desafio, assim, sair da caixinha e entender realmente a alimentação de forma sistêmica e criar essas conexões entre os pontos que parecem muito dispersos, assim, né? Mas que, na verdade, estão formando ali os sistemas alimentares, né? Perfeito. Eu vou continuando aqui, se você achar que deve compartilhar a tela, você avisa, tudo bem, Murilo? Tudo bem. Na verdade, eu tenho aqui só umas ferramentas, né, em uns documentos que eu acho interessantes para apuração. Então, quando a gente chegar nessa etapa, eu posso mostrar o que eu Tá. selecionei aqui para vocês. Tá. Não, então, se você quiser, porque justamente o que eu ia perguntar é onde a gente pode, você falou da Body, né, mas onde podemos encontrar possíveis pautas e fontes, né, desde revistas científicas, bases de dados do governo, e até Ah, áreas porque por ser um assunto complexo, não é só nutrição que a gente vai, de área do conhecimento, né, não é só a nutrição que pode falar sobre isso. com certeza. Bom, estou compartilhando aqui, vocês já estão conseguindo ver ou não? Aqui sim, tudo certo. Beleza. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, primeiro a Body, né, para vocês conhecerem, que eu acho que hoje talvez a única ferramenta assim, para a gente conseguir trabalhar melhor na apuração desse tema. Né? A Body é essa agência, então, que conecta cientistas e jornalistas, né? Então, quem tiver interesse em participar aqui da Body, é tudo gratuito, né? Não tem nenhuma cobrança de nada. A gente tem aqui essa parte para jornalistas, né? Se você se cadastra aqui, eu estou logado já, então se eu clicar aqui não vai aparecer o cadastro, mas basicamente você põe os seus dados e tem que mandar também um link de uma matéria que você tenha feito recentemente para comprovar a sua atividade como jornalista em qualquer veículo. Isso é muito importante. Assim, um dos pilares da Body é a diversidade. Então a gente trabalha com diversidade em geral, né? Então a gente tem veículos do Brasil inteiro, veículos grandes, veículos pequenos, né? Desde, sei lá, Globo News até um jornal independente de um estado do norte, por exemplo, né, que aparece um pouco menos, diversidade de pesquisadores, né, em termos de gênero, de instituições, de cor também, então é um dos nossos pilares, né. Quando você se cadastra como jornalista, a gente dá uma olhada no cadastro, aprova, né, se tiver essa comprovação de trabalho como jornalista, e aí você consegue entrar na sua área logada. Aqui eu estou logado já, vocês estão vendo, vou aqui no meu painel. E aqui nesse painel, a gente tem uma série de ferramentas que são bastante interessantes. Assim, eu vou mostrar para vocês uma a uma. O conteúdo embargado é o nosso carro-chefe, né? Então, o que a gente faz é a gente detecta os estudos de diversas áreas, mas temas alimentares também, né? Assim, especificamente. E aí, antes da publicação no periódico científico, a gente consegue adiantar um pouco para os jornalistas, né, do que está acontecendo, assim, do que vai ser esse estudo. Então, por exemplo, aqui a gente tem aqui esse conteúdo embargado. Deixa eu acessar aqui. Essa matéria aqui, por exemplo, né, é uma pesquisa. Aqui eu tenho a data de embargo, né, então dia 23 de fevereiro, às 2 da manhã, a gente vai poder publicar, né, sobre isso. Mas jornalistas já conseguem entrar aqui e já conseguem ter acesso ao que a gente chama de texto explicativo. É mais ou menos um release, mas a gente usa essa outra terminologia porque um release tem um outro objetivo, né, que a gente tem o objetivo só de realmente divulgar a pesquisa. Então, você tem aqui um título, tal, uma foto que você pode usar. Aqui a gente sempre destaca três highlights, né? Três informações assim, mais importantes dessa pesquisa. E o texto explicativo que a gente basicamente
mastiga um pouco essa pesquisa científica, né? Diz, olha, a importância dessa pesquisa é isso, o resultado é esse, tem algumas aspas também de um dos pesquisadores que assinam, né? Essa aqui, especificamente, é sobre um tema que eu falei agora há pouco com você, que é sobre as barreiras e facilitadores da alimentação saudável. Então, uma pesquisa que o pessoal foi a campo, se não me engano, em Jundiaí, nos mercados e feiras e tudo mais, para entender como é que eles conseguem melhorar o acesso a alimentos frescos e saudáveis, né? Ou melhorar o acesso a alimentos ultraprocessados, né? Então, o que a gente tem ali como barreira, como facilitador, né? Então, aqui você tem toda a explicação sobre a pesquisa, um texto realmente jornalístico, assim. E aí você tem a ficha técnica aqui, que você pode baixar o artigo em PDF, lembrando que sob embargo, né? Então, você não pode publicar nada antes da data. E você tem também os contatos diretos do pesquisador, que eu acho que é o mais importante, assim, porque o jornalista ele consegue realmente ter acesso muito rápido, né? Por WhatsApp ou por e-mail e tal. O pesquisador, é claro, ele concorda com isso, né? Então, isso já está posto antes. E então é esse o carro-chefe da Bora. Eu acho que é uma grande fonte de pautas assim para você conseguir acompanhar a divulgação científica de uma maneira muito simples, né, muito facilitada. Depois disso, a gente tem aqui cursos e manuais. Então, cursos a gente dá basicamente uns 2 a 4 por ano. A gente teve 2 cursos para jornalistas no ano passado, no último semestre. Nesse ano a gente vai ter, mas a gente ainda não sabe a data, mas assim, as informações estão aqui, né, sobre os cursos. E os manuais, a gente faz periodicamente manuais de cobertura mesmo. Vou mostrar para vocês daqui a pouco o nosso manual de sistemas alimentares, que vai ser lançado no final desse mês, então mostrando em primeira mão aqui para vocês. Mas o mais importante aqui, além do conteúdo barrigado, eu acho que é o banco de fontes, que ajuda bastante, né? Então, mesmo que o pesquisador não tenha um artigo científico inédito, recém-lançado, que você possa falar sobre esse artigo, você pode vir no banco de fontes e pesquisar alguém que possa falar sobre um tema que você está apurando. Então, por exemplo, aqui, a Cássio, que é o primeiro que está aqui na nossa lista, ele fala sobre frutas nativas do Brasil, resíduos agroindustriais, valorização dos produtos agroindustriais e tal. Então, se eu estiver fazendo uma matéria sobre frutas nativas do Brasil, eu posso procurar por ele aqui. E aí eu venho aqui em detalhes e tem uma ficha. Esse aqui está vazio. Deixa eu ver, pegar uma outra aqui. Aqui, uma ficha do cientista, né? Então, eu tenho nome, instituição, telefone e tal. E aí é uma ótima ferramenta para você realmente conseguir várias fontes, né? Esse banco, ele vem crescendo, né? A gente começou há 2 anos e é um trabalho bastante árduo, assim, porque a gente tem esse carinho por sistemas alimentares, mas a Body, ela cobre tudo de ciência, né? Então, a gente tem um trabalho realmente meio de formiguinha, assim, de falar com cientistas, de identificar, né, quem são os cientistas que têm boa quantidade de pesquisa, né, ir atrás da diversidade. Então, é um banco que está sempre em construção, assim, mas a gente já tem, acho que mais de 200 pontos aqui sobre vários assuntos. Dá para selecionar por grandes temas também, né? A Body tem os considerados grandes temas, que são esses, como os temas alimentares, que a gente tem um pouco mais de apreço, assim, e mais cuidado, né? Então, a Covid-19, sistemas alimentares, e mais recentemente a Amazônia, que é uma área que conversa com os sistemas alimentares, porque está muito relacionado ali, né? Sim. Então, basicamente, a Body é essa ferramenta, que para o jornalista é bastante interessante, né? Eu vou mostrar aqui para vocês também o manual que a gente está para lançar. Então, eu falei para vocês, né, que a gente estava com um curso, a gente teve 2 edições de um curso para jornalistas, né? Esse curso chama Explorando Pautas Alimentares. Então, o que a gente faz nesse curso é convidar cientistas dessa área, né? E aí de diversas disciplinas, né? Então, tem saúde pública, tem nutrição, tem agronomia, tem economia, tudo que envolve sistemas alimentares, né? E aí a gente tem esse curso que o formato dele atualmente é um formato de 2 manhãs. A gente se encontra ali das 9 às 11h30 até meio-dia, e é uma série de palestras e bate-papos e algumas dinâmicas também para mostrar um pouco do básico, assim, né? O que são os sistemas alimentares, por que a gente deve noticiar esses sistemas, e que ferramentas a gente pode usar para melhorar a nossa apuração, né? E aí esse manual é o primeiro manual que ele traz informações desses 2 últimos cursos que a gente fez. Vai ser lançado, como eu disse, na semana que vem, então fiquem atentos aí às redes sociais da Bora, ao nosso site também. E aqui a gente tem, por exemplo, os conceitos básicos, né? O que são os sistemas alimentares, fala um pouquinho sobre o conceito, traz aqui a visão de 3 instituições, né?
sobre sistemas alimentares. Aqui os componentes, então as etapas que a gente estava conversando, né? Então a gente tem basicamente a produção, processamento, a distribuição e o consumo. Isso não é uma coisa muito rígida, né? Mas eu acho que ajuda um pouco o jornalista a entender um pouco do caminho que o alimento faz, né? E assim por diante, né? A gente fala um pouco sobre né, os direcionadores reguladores que podem afetar, então, as pessoas que trabalham no campo, né? Mas eu acho que a parte mais interessante desse manual para os jornalistas seria, no fim, a gente tem uma lista de ferramentas, que é o que todo mundo quer, né? Para poder realmente ajudar no trabalho de apuração. Então, aqui a gente tem essas ferramentas que foram organizadas por cientistas, né, mostrando onde é que você pode conseguir dados, né, bases de dados que você pode brincar ali, tentar encontrar uma pauta a partir dos números. Né? Então, aqui tem o site da FAO, por exemplo, tem esse Food Systems Dashboard, que é mantido por universidades diversas, assim, tem dados sobre sistemas alimentares por país, então você consegue ver o impacto ambiental do sistema alimentar na França, né? Esse tipo de recorte, assim. E tem calculadora também de impacto no meio ambiente e tudo mais. Desculpa te interromper. Essa calculadora, se eu colocar o que eu costumo comer, ela me diz o quanto é o impacto? Sim, sim, exatamente. Interessante. Tem esses dados, né, sobre qual é o impacto da maioria dos alimentos, né? Então você consegue ver, e é interessante ver como a carne, em geral, deixa o número lá em cima, assim, né? A carne bovina realmente tem um impacto muito importante, significativo, assim, então Bem, é interessante saber disso, né? Bom, tem e-book, tem várias ferramentas aqui, né? Então, esse é o nosso manual. E aí, aproveitando, falando sobre manuais, né, eu também indicaria um outro manual, que é esse manual feito pelo IDEC, né, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, que ele é super completo. O nosso manual ele é um pouco mais enxuto, assim, porque ele reflete o que teve no curso. O curso é enxuto, né? Mas esse manual do IDEC ele é bem completo mesmo. E ele é longo, assim, eu acho que a gente pode dar uma olhada no sumário. Não sei se está muito pequeno aí, tá um ou se dá pouquinho. para ler. Está um Acho que se você pouquinho, der né? um zoom, ajuda. Aumentou um pouco, certo? Dá para ver as separações aí, os capítulos. É isso que eu queria mostrar. Então, um início, assim, da cobertura de alimentação, né, por onde a gente começa. Então, fala um pouco, por exemplo, da classificação nova, que é essa que eu citei, né, foi feita pelo Nupens, que traz aí o conceito de ultraprocessado, que realmente mudou o paradigma da ciência sobre isso, né? Esse do Dados alimentares. IDEC, desculpa, esse do IDEC também é voltado para jornalistas, pelo jeito. É para jornalistas. É um Tá. manual de cobertura, né? Chama Alimentação em Pauta. Uhum. Então, aí você vai aqui um pouco dando uma visão geral da alimentação dos brasileiros, você tem as doenças crônicas, né, que também estão muito relacionadas a isso. Deixa eu ver se eu consigo pular daqui. Alimentação infantil, a indústria alimentícia, né, como é que a gente chegou nesse ponto de ter os processados tão populares, né, em todos os lugares do mundo. Desafio da pauta da obesidade, que é interessante a gente entender, né, como é que a gente pode abordar esse tema, que é um tema muito sensível também, né, que é polêmico também, né? Então, acho que tem um pouco sobre isso, agricultura e alimentos, enfim, é um manual bem completo, eu acho que vale a pena, e ele é longo, então não vou mostrar ele como eu mostrei o outro aqui, mas Tá. é completo, né? É uma outra ferramenta muito interessante. E aí, sigo mostrando aqui, Daniel, se você quer fazer mais algumas perguntas. Você que manda. Se você acabou aí, a gente prossegue. Eu ia te perguntar sobre o. Você disse que trabalha no Nupens, né? Queria saber se de outras Nupens da USP, queria saber se há outros núcleos de estudos parecidos em outras universidades, porque às vezes jornalistas de outras regiões, ou melhor, pesquisadores de outras regiões, para justamente dar essa É, diversidade de fontes. É, o Nupens ele acabou sendo um grupo bastante significativo assim por conta né, do guia alimentar e desses impactos da classificação nova, mas a gente tem grupos no Brasil inteiro. Eu sei que tem acho que é a NUPRI que chama, que é o grupo da Federal de Santa Catarina, que é um grupo bastante conhecido também. A gente tem na Unicamp, esqueci agora o nome do grupo da Unicamp, me fugiu agora. Mas a Unicamp também você consegue pesquisar, né? Jogando no Google você acha facilmente. Também
também é um grupo de pesquisa que está mais alinhado à economia, então tem mais essa pegada econômica, assim, de custos de alimentos, por exemplo, pelo Brasil inteiro. Assim, eu acho que a grande saída para a gente encontrar esses grupos é você olhar realmente nas universidades públicas, né, do Brasil inteiro. Você consegue achar os cientistas, né, que se organizam nesses grupos e conseguem fazer pesquisas aí com focos específicos, né? Então, no PENS, por exemplo, tem essa pegada muito mais da saúde pública, da epidemiologia, né? Então, vai falar muito sobre o ultraprocessado, vai falar sobre as doenças crônicas, né? A evolução dessas doenças ao longo do tempo. E aí, por exemplo, esse da Unicamp vai falar sobre economia, enfim. Então, acho que a saída para esses grupos é realmente olhar os sites das universidades, né? Eu acho que a Federal da Bahia também tem um grupo interessante, forte sobre isso. E entender. E acho que a Bore também é um caminho para isso, porque como a gente está sempre trazendo essas pesquisas, antecipando, né, e tem essa preocupação com a diversidade, então, cada vez que vem uma pesquisa, em geral, é uma pesquisa de um grupo diferente, né, de um cientista diferente de algum lugar do Brasil. Então, acompanhar também esse nosso trabalho de antecipação de estudos é um caminho também para conseguir fontes. Uhum. Depois, esse exatamente do IDEC, você consegue compartilhar o link com a gente, por favor? Consigo compartilhar em todos os links. Tá. Se você tem mais alguma coisa para mostrar aí da tela? Posso continuar aqui, eu acho que pode ser legal, assim, passar rapidamente, né, pelas ferramentas aqui. Aqui eu só deixei aberto para ilustrar para vocês essa série que eu comentei sobre a Faria Lima, né, e as finanças e tal. Chama Muito Além da Porteira, uma parceria do Joio Trigo com o Intercept Brasil. Uhum. Então, só para mostrar o exemplo aqui, né, como é que a gente consegue falar de sistemas alimentares dessa forma mais ampla, aí, citando o agronegócio, citando os investimentos, né, esse universo da Faria Lima. Tem também o Guia Alimentar, que eu comentei com vocês, né, que é um documento oficial do Ministério da Saúde, né, é o guia que traz aí as orientações oficiais do governo para uma alimentação adequada e saudável, né, como a gente fala. É um guia que vale, claro, ele vai pautar as políticas públicas, então, por exemplo, quando você tem o PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, certamente ele vai se basear nas diretrizes do guia, mas a gente também tem, é um documento de linguagem muito facilitada, assim, que qualquer um consegue ler e entender, né, sobre uma alimentação saudável, tal. Então você também consegue trazer isso para sua vida pessoal, né? Então é um documento de 2014 que ainda é super atual e vai falar um pouco sobre o que é alimentação saudável, né? Sobre os ultraprocessados, sobre soluções que a gente pode ter para comer melhor, né? E além desse guia alimentar, a gente tem também o guia alimentar para menores de 2 anos, né? Que aí é um grupo que tem mais especificidade em relação à alimentação, né? E a gente também tem um olhar de políticas públicas para isso, né? Para esse grupo. Então, são esses 2 guias que a gente tem que eu acho que é interessante dar uma olhada e citar, né? E usar como fonte e tudo mais. Também mostro aqui para vocês o anuário do Nupens, então, esse grupo onde eu trabalho, né? A Uhum. gente lançou o anuário agora em dezembro de 2021, então ele traz as principais, não todas, mas as principais pesquisas que a gente publicou, né, os artigos que a gente publicou ao longo do ano, e isso por tema, né? Eu vou mostrar aqui para vocês só o sumário para vocês darem uma olhada. Então aqui, por exemplo, o impacto de ultraprocessados na saúde humana e planetária. Então aqui a gente tem uma série de artigos que falam sobre esse tema, né? Políticas públicas também, ambientes alimentares, modos de comer, né? Então, como é que a gente está cozinhando, né? Como é que a gente está selecionando alimentos e tudo mais. E aí, cada uma desses artigos selecionados, ele ganha aqui no anuário uma versão muito facilitada. Então, aqui é um exemplo, né? A gente tem o título aqui, né? E os dados sobre o artigo. E a gente responde sempre a 4 perguntas, que é por que o estudo foi feito, então, por que ele, né, por que surgiu essa ideia de estudar isso, por que é importante analisar o que foi analisado aqui, né? Como ele foi feito, então, um pouquinho de metodologia, para que se entenda, assim, que caminhos foram tomados para chegar nos resultados, né? Aí, uma descrição dos resultados obtidos e, por fim, as conclusões dos pesquisadores. Então, você tem isso para mais de 40 artigos científicos aqui que foram publicados ao longo do ano, né? E sempre uma frase de destaque para a pessoa entender o que é de fato mais importante daquele trabalho científico, né?
Isso é uma grande fonte de pauta, porque por mais que a gente tente, né, enquanto jornalista, acompanhar a produção científica, é muito difícil porque é muito volumosa, né? Sim. E também é muito espalhada, né? Você não sabe muito bem quais revistas científicas, né, vão ter os melhores artigos e tal. Então, foi bem interessante perceber, assim, quando a gente lançou, alguns jornalistas pediram, né, entrevistas para tratar de pautas de estudos que foram lançados anteriormente, que eles não tinham conseguido entender e tal. E aqui fica tudo muito claro, né, de uma forma bem revista, assim, o que a gente publicou durante o ano e como foi feito, qual a importância, né? Então, Então, esse anuário não é exatamente a pesquisa, né? Mas um resuminho, digamos, das pesquisas. é um resuminho, e aí ele traz sempre aqui O DOI aí. o DOI, você clica e você tem a pesquisa e tal. Algumas são fechadas, né? Tem esse problema também. Então, a gente anuncia aqui o idioma da pesquisa, né? A maioria em inglês, mas algumas são em português também, e algumas são fechadas, e aí, enfim, pelo Viva a menos a gente ciência tem... aberta. Oi? Viva a ciência aberta, né? Viva a ciência aberta, viva o Sci-Hub, né? Que já não está mais funcionando. Saudades do Sci-Hub. Ô, Então, ô diga. Murilo, desculpa te interromper. Você acabou de falar agora que às vezes, não sei se é exatamente com você, né? Alguns jornalistas estão com uma pesquisa em mãos, estão pensando numa pauta e procuram para esclarecer algum ponto. Eu queria te perguntar se tem alguma dificuldade aí que se repete, qual que é a maior dificuldade do entendimento dos jornalistas em ler os artigos, ou se não tem um padrão, cada um tem seu problema. Eu acho que não tem um padrão, assim. Eu acho que depende muito do artigo, né? Tem artigos que são mais complexos de entender, assim, principalmente com metodologia, e tem artigos que são mais simples de entender, né? Que a conclusão está um pouco mais fácil de ser observada. E acho que depende também de cada repórter, né? Então, a gente não tem visto muito problema assim nessa divulgação dos artigos, até porque eu acho que uma coisa que é importante para a gente conseguir manter uma comunicação mais fidedigna, né, em relação aos artigos científicos que a gente divulga, é realmente ter esse contato com o pesquisador que fez o artigo, né? Porque é comum que a gente leia, por exemplo, o artigo e faça uma relação de causalidade, por exemplo. Acho que é o que a gente mais vê, assim, né? Então, isso causa isso, ponto. Sim. Né? E isso também é muito sedutor para uma notícia, né? Ainda Porque mais nutrição, né? ainda mais nutrição, né? Todo mundo que está louco para falar que o café faz tal coisa, né? Isso vai Ovo. bombar o ovo, exatamente. Então, eu acho que o mais importante é sempre procurar falar com o autor, né? E entender assim o que o autor realmente quis sobre aquele estudo e aí também tem uma outra mudança de paradigma que eu acho importante, assim, né? A gente tem na nossa profissão que a fonte não deve ver o texto antes da publicação, né? A gente não costuma compartilhar o texto com a fonte. Na área científica, eu acho que isso a gente tem um espaço aí para flexibilizar um pouco essa norma que a gente tem, porque quando a gente vai para a ciência é um lugar muito específico, né? E o jornalista, por mais que ele seja assim adepto a uma área específica, é difícil ele ter o conhecimento, todo o conhecimento necessário para entender, né, metodologia e os percalços assim daquele artigo, né, como é que ele foi feito, e tal. Então pode ser interessante assim submeter uma matéria a um cientista para que ele veja especificamente a parte da ciência dura, né? Será que o que eu estou traduzindo aqui está sendo bem traduzido? Né? Será que está certo o que eu estou falando aqui ou não, tal? Porque tem reclamações de cientistas assim que eu vi na Bora, a gente também dá o curso para cientistas, né? Então a gente fala um pouco sobre como funciona a imprensa, fala sobre como eles podem entender na própria produção científica deles as pautas que eles conseguem vender para os jornalistas e tal. E eles falam muito sobre isso, assim, que tem alguns erros na hora da divulgação, né, na hora de fazer a matéria, porque, enfim, tem essa diferença, né, do background aí do jornalista e do cientista. Eu acho que os dois lados são interessantes de avaliar, porque também os cientistas às vezes têm um certo apreço por uma exatidão assim que a tradução jornalística não vai trazer. Né? A gente tem que realmente fazer algo que seja mais acessível, né, para as pessoas e tal. Então você perde naturalmente alguma coisa, né? Mas eu acho que essa conversa jornalista cientista é uma conversa que pode ser aprofundada, sabe? Que a gente consegue talvez ter uma troca um pouco melhor, assim, para o jornalista não se sentir tão invadido no seu texto, mas ainda assim ter um pouco do respaldo do cientista antes da publicação, né? Sim. É um ponto de disputa aí. Eu já ouvi
argumentos contrários e a favor, e acho que cada caso é um caso, né? Cada jornalista ali tem seus métodos, né? Exato. De fazer texto e ver se topa ou não. Exato. E é isso, cada relação vai sendo desenvolvida. Ainda sobre a cobertura que está sendo feita, da sua experiência, queria te perguntar se você falou antes que ainda fica muito fechado na editoria, as matérias não costumam exibir a complexidade, a conexão de ponto A a ponto H na cadeia dos sistemas alimentares. Mas queria saber, na sua visão, tem algum tópico envolvendo sistemas alimentares que é pouco coberto, que deveria merecer um pouco mais de atenção por parte dos jornalistas? Olha, eu acho que assim todos os tópicos poderiam receber mais cobertura, na Sim. verdade, né? Em geral. Eu não sei se eu sinto falta de uma cobertura específica, mas eu acho que sim. Eu acho que política pública especificamente, eu acho que não é tão, não recebe tanta atenção da imprensa assim como deveria, né? A gente tem aí um aumento muito expressivo da fome, né? A gente tem a rede Pensan, que é uma rede que no ano passado divulgou um relatório sobre a fome, né? Eles falam sobre segurança alimentar, soberania alimentar e tal. Eles trouxeram o dado de que a gente está com 19 milhões de pessoas, né? Isso no fim do ano passado, então talvez isso tenha aumentado até, né? 19 milhões de brasileiros passando fome e metade da população em algum grau de insegurança alimentar, né? Basicamente, quando a gente fala de insegurança alimentar, é quando você está numa situação em que você não sabe ao certo quanto e quando você vai comer no futuro, né? Você não tem muita segurança sobre a sua próxima refeição, por exemplo, né? Aí você tem vários graus de insegurança alimentar. Então, metade da população é, vive, né? Assim, estava vivendo no fim do ano passado com algum grau de insegurança alimentar. Isso é muito grave, né? E aí a gente, claro, teve a pandemia tem algum impacto nisso, mas a gente percebe cientificamente assim que o que levou, né, a esse resultado, inclusive depois que o Brasil saiu do mapa da fome, né, que foi algo que a gente conseguiu comemorar, assim, o Brasil ele era marcado historicamente pela fome, a gente conseguiu sair do mapa da fome, né, e agora a gente volta. A gente conseguiu sair justamente por um conjunto de políticas públicas, né, de alimentação e nutrição, que conseguiu dar mais acesso, né, e aí a gente, assim, claro, a gente pode pensar no PNAE, que eu sei aqui, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, mas principalmente os programas de transferência de renda, né, tipo Bolsa Família, que deu renda na mão das pessoas e as pessoas puderam comer, né, basicamente isso, assim. E não só esse, mas outros programas, outras políticas, né. E essas políticas, elas vêm há alguns anos sendo destruídas, né. Então a gente começa a perder esse legado que a gente tinha aí de políticas públicas e começa a ver o resultado já na fome, né? E aí, enfim, no acesso ao alimento, como é que a gente consegue é, equalizar isso, né? Voltar, né? Trazer mais dignidade, vamos dizer assim, para a população, reduzindo aí os números de fome. Então, eu acho que esse ponto ele não é visto com tanto carinho pela imprensa, assim. Eu acho que ele acaba sendo um pouco negligenciado, né? Tem pouco interesse pelas políticas públicas de alimentação e nutrição, né? Então, talvez esse ponto pudesse ser mais presente assim no jornalismo, né? A gente pudesse cobrar um pouco mais sobre isso, mostrar um pouco mais essa situação, né? A gente fala sobre a fome, mas a política pública, quando aparece um pouco ali no pé, né? A gente não tem assim realmente matérias analisando, assim, né? Trazendo esses dados das políticas públicas. Sim. E daqui a pouco os impactos, né, de saúde pública vão começar a aparecer. Baixa Não, nutrição e você começa a ter problemas de desenvolvimento infantil. exato. E que é preocupante também porque quando a gente tem problemas de nutrição na infância, você tem consequências para o resto da vida, né? Então a gente começa a criar uma nova geração aí de crianças que sofreram fome, né? E que aí podem chegar, por exemplo, a ter dificuldades cognitivas, né? Isso atrapalha o Sim. desenvolvimento da pessoa mesmo, né? Então imagina aí desses 19 milhões, né, que estão passando fome, quantos estão em desenvolvimento e vão ser prejudicados por isso, né? Uhum.
Murilo, se você puder, você pode tirar da tela ou você tem alguma coisa que você queria Posso. mostrar aí? Eu só tinha mais dois aqui para mostrar, que Claro. rapidamente é o Instituto Escolhas, que é um instituto que apoia pós-graduandos, né, na economia, e fala sobre bioeconomia, fala um pouco sobre sistemas alimentares também. Eles têm algumas plataformas aqui, além dos alimentos, por exemplo, Agricultura na Metrópole, que você consegue trabalhar com dados sobre esse tema, então acho que vale a pena dar uma olhada. Eles também têm as pessoas que eles apoiam, né, os pós-graduandos que fazem pesquisas, então é interessante observá-los como fontes, né? Uhum. E o Instituto Ibirapitanga, que é esse instituto que fomenta grupos que trabalham com os temas alimentares, né? Então aqui você tem o site deles e tem uma lista de quem eles apoiam, e é interessante ver os grupos que eles apoiam para entender também, o Nupen está aqui, né? Ali está o NEPAC da Unicamp que você estava falando. Exato, exato. Né, NEPAC, isso, é o NEPA, na verdade. Esse aqui, o Ibirapitanga Ah, apoia também a equidade racial, tá. mas coincidentemente o da Unicamp chama NEPA, então é isso mesmo. Então aqui você tem uma lista de vários, aqui a Associação para a Propriedade Comunitária, então eu acho que dar uma fuçadinha aqui pode gerar boas pautas e trazer boas fontes também. Então basicamente eram essas as ferramentas que eu tinha para compartilhar. Bacana. A gente está chegando aqui na reta final. Lembrando que quem estiver acompanhando no Facebook aqui pelo Zoom, quiser mandar sua pergunta, pode mandar. Para essa reta final, queria só, você falou do joio e o trigo, né? Tem mais algum outro veículo que costuma cobrir com regularidade o tema você mostrou o Não, Intercept também? Não, né? não tem. E esse, eu acho que essa é a grande questão, assim. Eu acho que o único veículo que a gente conhece que realmente cobre sistemas alimentares, né, e as suas diversas, né, os seus desdobramentos, é o Joio e o Trigo, por enquanto, né, que é um veículo independente e tal. Então, a gente ainda não tem essa cobertura focada em sistemas alimentares, né? Como eu falei, a gente tem, assim, as pautas que aparecem, mas em cada editoria e tal, da maneira clássica como a gente vê hoje, né? Então, nosso esforço realmente tentar trazer um pouco essa ideia de olhar para o sistema alimentar dessa forma sistêmica e aí trazer um jornalismo mais próximo, por exemplo, do que o Joio faz, né? Que é bastante completo. Sim. Lembrando também que nessa onda de pautas, além do Intercept, tem também a Agência Pública e, e a Repórter Brasil, que também vira e mexe, aparecem algumas pautas relacionadas lá. Inclusive, a Agência Pública está com uma chamada que, se eu não me engano, se encerra amanhã, para quem quiser se inscrever, para propostas de pauta envolvendo sistemas alimentares, apoiada inclusive pela IDEC, que você mostrou o, o manual agora há Manual. pouco. Para fechar, tinha uma pergunta envolvendo exatamente o Nupens. O Nupens começou uma pesquisa, se eu não me engano, ano passado, ano retrasado, de acompanhar a dieta de diversos voluntários brasileiros. Tem alguma previsão de papers ou novidades relacionadas a esse estudo? Tem. Interessante até você tocou nisso. A gente está com essa pesquisa chamada Nutrinet Brasil. Uhum. É uma pesquisa populacional, né? Então a gente vai acompanhar 200 mil brasileiros por um período de 10 anos, né? E aí nesse período quem se inscreve na pesquisa, qualquer um pode se inscrever, assim, sendo habitante do Brasil, né? Morando aqui no Brasil. E sendo maior de 18 anos, você pode se inscrever e você começa a receber alguns questionários, se eu não me engano, a cada 3 meses, né? Que vão te perguntar sobre o que você comeu no dia anterior e Uhum. perguntar também do seu estado de saúde. Então, a ideia é a gente criar esse banco de dados, né, nesses 10 anos, que a gente possa depois ir cruzando esses dados e entendendo como é que a nossa alimentação no Brasil está evoluindo, quais são os impactos dessa alimentação na nossa saúde, né? A gente está com, atualmente, 100 mil voluntários, a gente precisa de 200, então a campanha continua, a gente está sempre ativamente fazendo essa campanha, chamando mais pessoas, né? Então quem puder noticiar sobre isso, inclusive se inscrever e acompanhar, né? Tem uma vantagem que quando você responde o questionário, em seguida você recebe uma tabela com a sua alimentação. Assim. Então você consegue ter um controle dos seus dados ali, talvez levar para o nutricionista, para o seu médico, enfim. Tem Uhum. essa parte interessante também. Mas aí é isso, a gente está com esse estudo em andamento. Esse ano, mais para o meio do ano, a gente está com alguns artigos previstos, sim. Então, acompanhe o Nupens aí, a agência Bauer também, né, que provavelmente vai fazer essa divulgação. Uhum. E geralmente são artigos que têm uma boa noticiabilidade. Assim. A gente teve um
primeiro, que já foi lançado durante a pandemia, que mostrou ganho e perda de peso das pessoas durante a pandemia, né? Que é uma coisa que gera muito interesse do público, inclusive, né? Como é que a gente está durante a pandemia? A gente está engordando, a gente está emagrecendo, né? Mas aí esse ano, ali para meados desse ano, a gente já vai ter novos artigos. E na semana que vem sai pela Body o manual que você falou, certo? Exatamente, manual de cobertura de sistemas alimentares, então também sigam a Body aí nas redes sociais, fiquem ligados. É um manual aberto para todo mundo. E quem puder, né, quem for jornalista e tiver interesse em se inscrever na Body, só entrar lá no site, fazer a inscrição e já consegue acompanhar nossos conteúdos. Perfeito. Murilo, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha relevante comentar? Algum tópico ou, de repente, alguma dica para jornalista? Eu acho que a gente passou pelos pontos todos. Assim, eu reforço aí o convite, né, para acompanhar o nosso manual que vai ser na semana que vem, principalmente por essa seleção que a gente fez de ferramentas. Eu acho que são ferramentas que ajudam muito na apuração, né? Eu percebo que para o jornalista, eu acho que o maior desafio é esse período da apuração e como é que você vai encontrar, até para pauta também, né, para você trabalhar com dados e dos dados extrair uma pauta e tal. Então, eu reforço o convite para olhar esse manual, né, e testar essas ferramentas. E também olhar o Anuário do Nupense, que tem bastante coisa por lá, né? Mostrei aqui rapidamente, mas tem muitos artigos ali já mastigados, muito fácil de entender. Então, eu acho que reforço esses dois convites aí. Perfeito. Lembrando que o webinar foi gravado, então quem chegou na metade, perdeu algum ponto, quiser rever alguma coisa, ele vai estar disponível no YouTube da IJNet e JNet, só digitar lá no YouTube, e também vai estar disponível no Facebook, no grupo do Fórum Pamela Howard para a cobertura de crises globais. Quem nos acompanhou, muito obrigado, e também muito obrigado ao Murilo, que dispôs aí uma hora dessa quinta-feira para trocar uma ideia com a gente. Murilo, foi muito bom. Obrigado pela sua participação. Valeu, Daniel. Obrigadão. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.